Bom, estão sendo gravados agora, né? Bom dia a vocês, né, que estão online, Bruna e Douglas, para essa aula de hidráulica de hoje, né? E nós vamos, então, né, nós vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui na disciplina. E eu já vou disponibilizar para vocês aqui o Rogério também chegando agora. Vou disponibilizar para vocês a página da disciplina, né? Vamos fazer aqui, né? Compartilhamento. Compartilhar. Vamos lá, então. Alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat. Quem tá sem áudio, quem tiver com áudio, pode também se pronunciar e perguntar, né? Nós vamos abordar hoje aqui, vamos entrar na disciplina aqui, hidráulica, né? Vamos entrar na hidráulica. Cadê a hidráulica? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai abrir aqui, né? Hidráulica. Se tiver algum problema com o meu som, com meu vídeo, vocês falem para mim, por favor. Então, nós vamos lá. Quarta semana já se foi, quinta semana foi a semana passada, né? Eu deixei para vocês aí exercícios de revisão, né, sobre lei de Esteve e Pascal, vídeo aulas sobre a resolução de exercícios. Aí eu deixei, não sei se vocês chegaram a olhar, esse vídeo, né, do professor Paulo Vicente, que é do Instituto Federal da Bahia, né? Ele tem aqui, né? Vamos abrir aqui. Vamos ver se vai abrir no YouTube aqui. Ele tem uma... Não, isso aqui foi resolução de exercício, né? Desculpa, né? Resolução de exercício que nós fizemos. E do Paulo Vicente, é outro link, né? Deixa eu ver aqui. O professor Paulo Vicente, eu usei algumas... Eu tenho um material dele, né, que eu utilizo. São alguns filmes da parte de hidrodinâmica que nós temos... eu usei esses filmes. Ele resolve vários exercícios durante o filme e explica algumas coisas interessantes da hidrodinâmica, né? E aí eu montei algumas aulas em cima do que ele deu, né? Isso nós veremos mais adiante quando começarmos a falar de hidrodinâmica. Mas aqui, né, anteriormente aqui, temos aqui, ó, física interativa, né? No dia 2 de novembro não haverá videoaula, vocês deverão assistir às aulas do professor Paulo Vicente. Então, eu deixei para vocês esse link do professor Paulo Vicente, assunto hidrostática. Então, você clica aqui em física interativa, www.fisicainterativa.com, você vai abrir aqui essa página, né? Então, tem aqui essa página, vocês devem ter olhado semana passada, né? E aqui embaixo tem lá, ó, conceitos básicos e fundamentais. Aí você vem aqui, cinemática, dinâmica, estática, conservação da energia, conservação dos movimentos, hidrostática. Você clica em hidrostática, né? Vai aparecer aqui densidade e massa específica, conceito de pressão, pressão hidrostática, pressão atmosférica, princípio de Pascal, teorema de Stevin e princípio de Arquimedes, que nós ainda não falamos, né? Então, por exemplo, se você clica aqui em teorema de Stevin, o professor vai começar a falar. Vamos ver aqui. Teorema de Stevin.
Vamos aqui, né? Vamos ver se vai abrir aqui. Vamos agora discutir um teorema importante, que é conhecido como Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin pode ser deduzido de várias maneiras, mas como a gente já aprendeu aqui a noção de pressão hidrostática e a noção de pressão atmosférica, a gente pode deduzir o Teorema de Stevin de maneira mais rápida. Uma das aplicações desse teorema são os vasos comunicantes. Eu posso, então, ter um sistema que está aberto para a atmosfera, pode estar se comunicando, tá? E aí o formato do recipiente do lado de cá pouco importa. Estou representando aqui um formato simples. Não é igual para esse tipo de passagem. Então é isso, gente. As aulas, os temas, né? Os temas que ele vai abordando aí, ele vai abordando dessa forma, né? Aqui, ó, hidrostática, né? Você tem esses que estão de vermelho, é o que tem o link ativo, né? Então aí vocês devem, né? Deveriam ter olhado semana passada. Quem não olhou ainda, não deu uma passada pelas explicações, pode ir passando aí passo a passo, né? Por esses links aí para vocês poderem acompanhar o conteúdo, né? Bom, isso ajuda muito vocês a relembrarem algumas coisas que nós falamos e ver alguma coisa que nós não falamos ainda e falaremos em breve. Eu coloquei aqui um print da tela, né? Como é que fica, né? Só para vocês verem exatamente o que eu acabei de mostrar, né? E aí vem a sexta semana, que é essa semana, do dia 7 de setembro, que não houve aula, que foi feriado, até o dia 11, que é sexta-feira. Então, nós temos já para vocês aqui a hidráulica e a irrigação, atividade avaliativa, tá? Então, essa atividade avaliativa para vocês, está prevista no PPT do curso, essa atividade avaliativa, ela tem aqui até o dia 18, tá? Hoje é dia 9, vocês têm até o dia 18 para enviar essa pesquisa, né, sobre hidráulica, a hidráulica e a irrigação, né? Vocês vão fazer um link aí, né, pesquisar alguma coisa, fazendo o link da hidráulica com a irrigação, né? Qual a ligação que existe entre as duas ciências, né? Vamos falar sobre isso, tá certo? No mesmo formato que vocês já fizeram outras pesquisas aí. E aí, né, nós temos a aula de hoje, que é exatamente uma aula... Eu fiquei devendo para vocês o princípio de Arquimedes, não esqueci não, tá? Eu vou voltar nele lá. Nós temos aqui, eu voltei muito aqui, voltei lá atrás, deixa eu seguir aqui na página certinha, né? Seguir na página certinha aqui. Vamos ver aqui. O computador está meio lento, ou a internet, ou ambos. Cadê a hidráulica? Está aqui, hidráulica. Essa aula vai ficar disponível para vocês a partir de amanhã, no final da tarde, no YouTube, tá? Bom, então, a sexta semana, tem aqui, aula da semana, né? Aula da semana, assunto manômetros e manometria, tá? Então, o manômetro, né? Vamos vir aqui. Manômetro e manometria, tá? Então, isso aí está em PDF, não tem como eu colocar a tela cheia, infelizmente. Não tem jeito, né? Vamos ver aqui. Ajustar a página. Não, ajustar a página ficou muito pequeno, né? Bom, vamos ver, vamos seguir assim. Vamos ver se ficou muito pequeno aí para vocês, vocês falam. Se alguém estiver assistindo pelo celular, talvez fique bem pequeno, né? Se vocês estiverem vendo pelo computador, já facilita mais. Nós temos 1, 2, 3 alunos, o Douglas, a Bruna e o Rogério. Se algum de vocês tiver dificuldade de visualizar aí, a gente aumenta o zoom aqui um pouquinho, tá? A gente aumenta o zoom aqui. Então, manômetros e manometria. Gente. Sim. Ô, Claudionor, pois não. Aperta F11, que aí ele aumenta e fica F11? se você quiser.
Se você apertar a tecla F11, ele aumenta e fica na tela inteira. Beleza. Obrigado pela dica aí, ó. Vivendo e aprendendo, né? Beleza, valeu. Obrigado. F11, então, né? Vou usar nas outras aulas também. Então, tá bom. Melhorou muito, né? Melhorou bastante. Então, gente, manômetros e manometria. Os manômetros, nós usamos muito, né? Os manômetros são equipamentos, né? São equipamentos bem úteis para a gente. No caso da agronomia, você vai ver manômetro mais principalmente na irrigação, né? Na irrigação ou qualquer sistema que use algum tipo de líquido, ou líquido não, desculpa, algum fluido, né? Qualquer sistema que use um fluido em movimento, ou seja, você está na hidrodinâmica, né? Se o fluido está em movimento, ele vai exercer uma certa pressão dentro da tubulação. Então, imagina só um líquido, no caso a água, no nosso caso principalmente, né? Um líquido em movimento. Esse líquido em movimento, ele vai causar uma pressão dentro da tubulação por onde ele está escoando. E, se for um gás, também, né? Se o gás estiver em movimento, ele também vai gerar uma pressão dentro da tubulação onde ele está. E para poder medir essa pressão, ou monitorar também essa pressão, nós precisamos ter um equipamento que faça esse monitoramento ou essa medição. No caso, são os manômetros, né? Manômetro, então, é um equipamento que mede pressão, tá? Ele vai medir a pressão. Não confundam manômetro com barômetro, tá? O manômetro é para medir pressão de fluido, né? Pressão dos fluidos. E pressão dos fluidos dentro de um sistema de hidrodinâmica. Agora, o barômetro é um equipamento que mede a pressão atmosférica. É um equipamento específico para medir a pressão atmosférica. A coluna de ar, né, que existe, você vai medir com o barômetro. Então, é um equipamento que fica instalado num posto meteorológico, por exemplo, e ele vai te dar qual é a pressão atmosférica naquele momento. Por exemplo, hoje, né, nós, em São João Evangelista, provavelmente vai estar dando em torno aí de 0,9 alguma coisa, 0,9 ATM, tá? 0,950, por exemplo, 0,950 ATM de pressão atmosférica, hoje, né? Então, nós estamos num período sem chuva, o ar está com umidade baixa, então a pressão devido à umidade do ar, ela é muito, muito baixa, né? Muito baixa nesses meses. Depois que começar a chover, aí a atmosfera vai ficar mais úmida e, consequentemente, a água, né, em forma de vapor, que vai estar na atmosfera, vai contribuir com maior intensidade para a pressão atmosférica. No caso, eu vou medir com o barômetro, vou monitorar com o barômetro. No caso de fluido em movimento, dentro de uma tubulação, por exemplo, eu vou medir com manômetro. Manômetro, tá? Então, vamos lá. Então, definição de manômetro. Esse é o clássico manômetro, chamado manômetro de Bourdon, né? Manômetro muito usado, principalmente na irrigação. É um instrumento utilizado na mecânica dos fluidos para se efetuar a medição da pressão, né? No setor industrial existem diversos tipos e aplicações para os manômetros. É claro, né, eu falei da área agrícola, mas o manômetro é usado em vários setores, né? Em indústrias, né? Indústrias, tudo que tem em caldeiras, tudo que existe ali, movimento de fluido, né? Fluido em movimento, seja água em movimento, seja vapor d'água em movimento, seja óleo em movimento, tudo que esteja em movimento, todo fluido que esteja em movimento, eu preciso ter um equipamento para medir, para monitorar essa pressão. Por que eu preciso saber a pressão? Porque existe a faixa de pressão ideal, a faixa de pressão de segurança para aquele fluido estar em movimento. Da mesma forma que existe, por exemplo, num veículo, a faixa ideal de rotação do motor, né? Você tem, por exemplo, normalmente a faixa de rotação de segurança do motor de um veículo
está em torno aí, abaixo de 8.000 RPM, né? 7.000, 8, de 7 para baixo, né? De 7.000 RPM para baixo. Acima dessa rotação, você já vai estar numa faixa de risco, né? Uma faixa de baixa segurança. Você vai estar usando, você vai estar explorando o seu motor ao máximo, né? E isso não é bom. Então, da mesma forma, para a movimentação de um fluido, existe lá uma faixa ideal de pressão. Esse fluido ele vai circular numa pressão, né, vai exercer uma pressão dentro da tubulação e, consequentemente, uma pressão nos equipamentos que estão conectados a essa tubulação, e tem que estar numa faixa adequada para aquela tubulação ou para aqueles equipamentos que estão conectados. Eu não posso colocar uma pressão muito alta que eu vou causar danos ao meu sistema. Exemplo, no sistema de irrigação, eu vou ter, por exemplo, numa linha lateral ou numa linha principal, não importa, a água em movimento. E, vamos dizer que seja na linha lateral, eu tenho lá aspersores conectados na linha lateral. Eu preciso ter um ponto de tomada de pressão para saber se a pressão que está acontecendo naquela tubulação, naquele momento, é uma pressão adequada ao funcionamento do aspersor. O aspersor, quando você vai comprar um aspersor, por exemplo, ou um gotejador, não importa qual seja o emissor, você vai comprar, existe lá a faixa de pressão, a chamada pressão de trabalho, né? A pressão de trabalho do seu emissor, no caso, o aspersor ou gotejador. Então, se você está trabalhando dentro da faixa adequada, está ótimo, né? Tranquilo. Se você está trabalhando abaixo ou acima da faixa de pressão adequada, abaixo você vai estar aplicando uma quantidade de água muito aquém da que você deveria. Acima, você vai estar forçando o seu sistema. Você vai trabalhar com um sistema forçado, vai diminuir a vida útil do seu sistema, pode causar avarias nos aspersores, nas conexões, de uma forma geral, das tubulações, e etc., né? Então, o manômetro é esse aparelhinho aí, ó. Nós temos um manômetro de glicerina, né? Manômetro de Bourdon com glicerina, que é o mais interessante de se utilizar. Porque, veja bem, o manômetro, aqui, ó, ele é composto dessa estrutura circular, né? Essa estrutura circular. Lá dentro tem um ponteirinho, né? Tem uma escala de pressão, que normalmente é quilograma-força por centímetro quadrado, pode ser bar, pode ser ATM, né? Normalmente a gente tem duas escalas. Aqui esse até tem uma exceção, né? Esse aqui está com uma escala só. Ele está com uma escala de quilograma-força por centímetro quadrado. Então tem aqui 0 quilograma-força por centímetro quadrado, 1, 2, 3, até 10, né? E, normalmente, tem mais uma escala em vermelho aqui, ó. Só que esse aqui está 100, né? Ele está fugindo um pouco a regra, né? E dentro desse manômetro, existe lá um líquido. Ou seja, o ponteirinho, ele fica imerso, né? Ele fica dentro de um líquido chamado glicerina. É um líquido viscoso, né? Bem viscoso. Assim, é um líquido que tem uma certa viscosidade, vamos falar assim, né? Não vamos falar se é bem viscoso ou muito viscoso. Ele tem uma certa viscosidade maior do que a da água, E o ponteirinho, quando a água entra aqui, ela vai mexer com o sistema aqui dentro e vai fazer com que esse ponteirinho gire no sentido horário, né? Que ele saia do 1, saia do 0, vá para o 1, vá para o 2, vá para o 3 e vai medir a pressão. Então, qual é a vantagem de se utilizar um manômetro com glicerina, né? É que o ponteirinho, principalmente se você estiver utilizando esse manômetro numa tubulação de irrigação, na tubulação existe uma certa trepidação, né? O conjunto motobomba e o próprio movimento da água faz com que haja uma certa trepidação, né? Pode ser sutil, não tem problema, mas existe uma certa trepidação, um movimentozinho, mesmo que seja suave, da tubulação. E essa trepidação, com o passar do tempo, eu posso prejudicar o funcionamento desse ponteirinho. Esse ponteirinho pode ficar frouxo, pode perder
a sua precisão, né? A sua precisão de marcação da pressão. Então, com a glicerina dentro do manômetro, o ponteirinho ele vai funcionar sem trepidar, ele não trepida, ele não fica mexendo, ele vai funcionar suavemente, porque ele está imerso dentro de um líquido. E isso aumenta a vida útil do seu equipamento. Então, se você for adquirir um manômetro de Bourdon, você compre um de glicerina. Ele é mais caro, porém, ele tem uma vida útil maior, né? Existem também os manômetros de mercúrio, né? Os manômetros de mercúrio, que não vem ao caso aqui agora, mas, assim, de uma forma geral, né? Se você olhar aí sistemas de irrigação em funcionamento, sistemas, mesmo que não seja de irrigação, indústrias, etc., que usam o manômetro, eles vão usar o manômetro de Bourdon, né? E normalmente com glicerina, né? Muitos usam com glicerina. Bom, então esse é o equipamento que nós vamos usar para medir a nossa pressão, né? Se vocês olharem aqui embaixo, tem uma rosca, né? É rosqueado esse sistema aqui, ó, ele é rosqueado para você rosquear na sua tubulação, né? Você vai rosquear na tubulação, a água vai passar e o ponteirinho vai mexer e vai ficar marcando aqui qual é a sua pressão, né? Bom, aí nós temos, né? Ele fala aqui, ó. Eu já adiantei algumas coisas, mas nós temos lá, ó, manômetros, tipos de manômetros. Manômetros utilitários, né? Recomenda para compressor de ar, equipamentos pneumáticos, linhas de ar, de gases, de líquidos, instalações em geral. Manômetros industriais são manômetros de construção robusta, com mecanismo reforçado e recurso para ajuste. Manômetro hermético ou com glicerina, foi o que eu falei, né? São manômetros de construção robusta, com mecanismo reforçado e recursos para ajuste. Com a caixa estanque, pode ser enchida com líquido amortecedor, glicerina ou silicone. Adaptam-se especialmente as instalações submetidas a vibrações ou pulsações da linha quando preenchidas com líquido amortecedor. Manômetro de aço inoxidável. São manômetros totalmente feitos de aço inoxidável. Caixa estanque, à prova do tempo, para aplicações nas indústrias petroquímicas, papel e celulose, etc. Né? E manômetros petroquímicos. Certo? Então, nós temos esses tipos de manômetros aí. Tem mais alguns, né? O manômetro de baixa pressão, manômetro de teste, manômetro sanitário, manômetro de mostrador quadrado para painel, manômetro para freon. Então, o que interessa mais, tem mais, ó, manômetro de amônia, né, e etc, etc, e vem outros aí. Manômetros digitais, existem também os manômetros digitais, e os de mercúrio, que eu falei para vocês, né, utilizado em diversos processos. Sua principal característica é a utilização de fluidos manométricos, por exemplo, o mercúrio. Então, manômetro de mercúrio, você vai ter o quê? Você não vai ter o ponteirinho marcando a pressão, você vai ter a coluna de mercúrio marcando a pressão, né? A coluna de mercúrio que é graduada, né? Depois eu vou ver se eu localizo umas fotos para vocês e coloco na página da disciplina, para vocês olharem, para vocês identificarem um manômetro de mercúrio, né? Eu diria que no dia de hoje, né, nos dias de hoje, o manômetro de Bourdon, ele é largamente utilizado, né? E o de mercúrio, ele é estritamente utilizado, ele é usado em algumas situações mais específicas, tá? Até mesmo em função da segurança, né, que nós temos o seguinte, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Tomar uma aguinha aqui. Nós temos o seguinte, né? Deixa eu tentar lembrar aqui o que eu estava falando. Ah, sim. Em função, né, do mercúrio ser um metal pesado e tóxico, né, a sua utilização ela se tornou um pouco assim restrita, né? Em função da questão da segurança do trabalho, a utilização do mercúrio ficou assim mais restrita. Então a gente não tem, né? Vamos dizer, existe uma certa restrição à utilização do mercúrio, porque ele é um metal, né? O único metal líquido que existe,
ele é um metal que ele pode trazer problemas sérios para a saúde, né? Seja do ser humano, seja de outros animais. Então, assim, pode existir, né? Existe ainda, né? Mas tem uma certa restrição ao seu uso, né? Bom, aqui ele está falando de determinação da pressão. Nós não vamos falar disso agora, tá certo? Nós não vamos falar disso agora, não. Eu só queria abordar o seguinte, só um pequeno ponto aqui, que ele fala aqui, ó. Poderia deixar para falar isso posteriormente, mas tudo bem. Deixa eu só citar para vocês aqui, né? Aqui, ó, vamos prestar atenção só nessa equação aqui, ó. Né? P2, né? P2. A pressão, né? A pressão num determinado ponto, a pressão num determinado ponto que está exposto, né? Então, a pressão num determinado ponto que está exposto à pressão atmosférica, né? A pressão num ponto que está exposto à pressão atmosférica é o quê? Ela vai ser a pressão da coluna do líquido mais a pressão atmosférica, tá? É o que ele está falando aqui, ó. Nós já falamos lá que a pressão, né, é o gama vezes ΔH, né? Você deve lembrar lá do Steve, né? Pressão é gama vezes ΔH. Então tá aqui, ó, P2 é igual a gama 1 vezes H1, certo? Mais PA. Entrou esse elemento aqui diferente agora, né? É o PA. É fácil entender isso. Vamos transformar essa equação num exemplo prático. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um mergulhador, ele está a 2 metros de profundidade, está lá, né? Mergulhando a 2 metros de profundidade num lago. Está num lago lá, mergulhando num rio, né? A 2 metros de profundidade está lá. Qual a pressão que vai estar sendo exercida nesse mergulhador? Qual a pressão que nós vamos ter? Nós vamos ter a pressão hidrostática, ou a pressão da coluna do líquido. Aquela coluna, se ele está a 2 metros de profundidade, eu vou ter 2 metros de água em cima dele, né? 2 metros de água em cima do corpo dele. Então, essa vai ser a pressão hidrostática, a pressão da coluna do líquido, mais a pressão atmosférica que está sendo exercida no próprio líquido, né? Então, a coluna de ar em cima do lago exerce uma pressão, que é a pressão atmosférica, que eu disse que aqui em São João é 0,9 atm hoje, 0,950 mais ou menos, hoje, né? No dia de hoje. É a pressão atmosférica sobre a coluna do líquido, mais a pressão da coluna. Então, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a pressão da coluna do líquido. Steve mais a pressão atmosférica, né? Então, essa equaçãozinha fala isso. Nós voltaremos posteriormente em cima disso, né? Tem um exercício aqui e o exercício 2, né? Que nós não vamos ver aqui agora. Eu queria ir aqui, deixa eu ver. Estou achando que o arquivo que eu queria não é esse, não. Deixa eu ver aqui. É o manômetro, é o arquivo 5, arquivo 6, né? Arquivo 6, solução de exercício, manometria. Manômetros em U, manômetro diferencial. Deixa eu abrir o arquivo aqui, gente. Eu acho que eu disponibilizei para vocês o primeiro arquivo. Na verdade, eu teria que ter disponibilizado 2, né? Que é essa aula 5 e a outra aula, né? Deixa eu olhar no pendrive aqui. Eu tenho as aulas próximas no pendrive. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no pendrive. Vou colocar o pendrive aqui. O pendrive. Vamos abrir aqui o arquivo, né? Deixa
Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui da tela cheia. Tem que se eu apertar o F11 de novo? Vamos ver aqui. Pendrive, aula 6, né? Aula 6. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Se é a 6 ou se é a 4, né? Tem que disponibilizar para vocês também esse aí, né? Bom. Não é esse, não. Manômetros, exercício, tá. Vamos ver o número 4. Pascal. Esse, né? Que eu já passei aqui. Tá. Bom, não tem problema não. Vamos fechar aqui, né? Bom, então, gente, deixa eu ver aqui. Fechar esse. Tá aqui. Bom, esses manômetros, né? Esses manômetros aí que vocês estão vendo, né? Eu mostrei aqui. Deixa eu voltar nele aqui, né? Manômetro. Soluções. Cadê? Propósitos. Cadê é o 5, né? É o número 5. Deixa eu voltar aqui no número 5. Vou ver aqui. Número 5. Arquivo 5. Arquivo 5. Mecânica dos fluidos. Voltando aqui, manômetro diferencial, exercício 1 resolvido, né? Vamos ver aqui. Vamos ver esse exercício aqui. Veja bem. Então, ele fala assim. Determinação da pressão, né? Nós falamos os tipos de manômetros e agora nós vamos falar aqui determinação da pressão. Ele fala o seguinte, ó, determinação da pressão. Para se determinar a pressão do ponto A, em função das várias alturas das colunas presentes na figura, aplique-se o teorema de Stevin em cada um dos trechos preenchidos com o mesmo fluido. Certo? Então, por exemplo, o ponto A seria o ponto de tomada de pressão. Ponto A. Aí eu vou ter diferentes pontos dentro da coluna, ou dentro da tubulação, e lá em cima está escrito aqui aberto. Ó. Veja bem, é importante essa observação. Ó. Aberto. Está aberto aqui em cima, né? Está aberto, é um sistema aberto. Então, eu tenho aqui uma coluna de líquido, né, aqui dentro da tubulação. Pode ser água, pode ser líquido, não. Uma coluna de fluido, né? Pode ser uma água, pode ser um lubrificante, pode ser um óleo, né? Pode ser um vapor d'água, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho o ponto 1, o ponto A, o ρ1, que é a massa específica do fluido 1, o ponto 2, que está no mesmo nível do ponto 3, aqui, ó. É o princípio lá do Pascal, né? Quando os dois pontos estão no mesmo fluido, né? Exercendo-se a mesma pressão, todos os pontos estarão submetidos à mesma variação de pressão, né? Então, o ponto 2, ele está nesse nível, e o ponto 3, como ele está no mesmo nível do ponto 2, está aqui, né? Eu vou transpor para cá o ponto 3. O ponto 4 está mais acima. Então, existe um desnível entre o ponto 3 e o ponto 4, que eu vou chamar de H2. O H1 vai ser o quê? O desnível do ponto 1, que é igual ao ponto A.
E eu vou ter um ρ2. Se eu tenho um ρ2, significa o quê? Que eu tenho dois fluidos, né? É claro, se eu tenho massa específica 1 e massa específica 2, significa que eu tenho dois fluidos em questão. Dois fluidos em questão. O fluido número 1 e o fluido número 2. Tá certo? Bom, então, o que eu vou fazer? Ó, o P2, o P em 2, quem que vai ser o P em 2? O P em 2 vai ser o ρ1G, ou gama 1. ρ1G ou gama 1. Então, eu tenho o ρ1 aqui, ρ1 está aqui, né? Então, eu vou saber o seguinte, que no ponto 2, a pressão no ponto 2 vai ser o quê? O que vai ser a pressão no ponto 2? A pressão no ponto 2 vai ser a pressão, como o fluido está aqui, a pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1 mais o PA. A pressão no ponto 1 está aqui, que é o PA, né? A pressão no ponto A, que é a pressão no ponto 1, que ele chamou aqui, ó, P1 igual a PA. Então, a P1 mais PA vai ser P2. Tá aqui, ó. P2 é P1 mais PA. Quem que é P1? P1 é gama 1 vezes H1. E o PA é a pressão atmosférica. PA. Né? Aí, como que eu vou fazer? Vai ser P2... Cadê o 2? Está aqui. A pressão em 2 vai ser P1 mais PA. Pressão em 2, P1 mais PA. Então, quem vai ser? Quem que vai ser P1? P1 vai ser o gama 1 vezes H1. Gama 1 vezes H1. Porque o fluido em questão aqui, que vai pressionar o ponto 2, é o fluido número 1. O fluido número 1 que está pressionando o ponto 2. Então, eu vou ter o gama 1 vezes G vezes H1. É que está aqui embaixo. P2 é gama 1 vezes G. Por que eu sei que é gama 1 vezes G? Porque eu tenho aqui, ó, gama não, ρ1, né, gente? Desculpa. O P2 vai ser o ρ1, tá aqui, ó. P2 é ρ1 vezes G. Porque eu sei que ρ1 vezes G é gama 1. Aqui, ó, gama 1. Gama 1, que eu marquei aqui agora com o mouse, é ρ1 vezes G. Gama 1 é ρ1 vezes G. Estou desmembrando a equação, né? Aí fica assim, a pressão em 2 vai ser ρ1, tá aqui, vezes G, vezes H1, que já estava aqui, mais o PA. Tá? Agora, quem vai ser a pressão em A? A pressão em A, a pressão que vai estar aqui, né? No ponto A, vai ser o P1, né? O PA vai ser P2 menos ρ1 vezes G vezes H1. Olha lá, ele isolou, né? Ele isolou o PA, né? PA é o P1, né? PA é o P1. Olha lá, PA. Então, ele isolou. PA, pressão atmosférica, vai ser P2 menos ρ1 vezes G vezes H1. Ele isolou o PA aqui, ó. Isso no ponto 2, né? Ponto 2. Então, a equação que ele chegou aqui para a pressão atmosférica, para o ponto... desculpa. A equação que ele chegou para a pressão em A, a equação que ele chegou para a pressão em A, vai ser igual a quem? Vai ser igual a P2 menos ρ1 vezes G vezes H1. Essa é a equação. Bom, aí ele vai para o ponto 3. O ponto 3. Pela lei
de Pascal, né? Pela lei de Pascal, teorema de Pascal, o 2, como ele está no mesmo nível do 3, eu posso falar que a pressão que está em 2 é igual à pressão que está em 3. Então está aqui, ó, pressão em 2 é igual à pressão em 3. P2 igual a P3. P2 é igual a P3. Certo? P2 é igual a P3. P3 vai ser o quê? P3 vai ser ρ1 GH1. Tá aqui, ó. O 3, né, ó? 3 está aqui. Então vai ser ρ1 vezes G vezes H1 mais PA. Né? Então, se a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, se a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, essa equação do ponto 2 aqui, ó, ela serve também para o ponto 3. Aqui, ó. Se a pressão em 2 é igual à pressão em 3, a equação de pressão do ponto 2 serve também para a equação do ponto 3, que vai ser ρ1 vezes G, aqui, ó, ρ1 vezes G, embaixo, vezes H1 mais PA. Então, tá aqui. Né? Quem vai ser o PA, então? PA vai ser P3 menos ρ1 vezes G vezes H1. Ficou igual, né? A pressão em A aqui, que é igual à pressão em 3, menos ρ1 vezes G vezes H1. Então, eu tenho as duas equações. Pressão no ponto A usando o P2 e a pressão no ponto 3 usando o P1, né? Aí o P4, o ponto 4. O ponto 4 vai ser o quê? O ponto 4, veja bem o raciocínio, né? O ponto 4 vai ser a pressão em 3 menos gama vezes H2. Né? Então, por quê? Por que vai ser? Porque a pressão no ponto 4 ela é menor do que a pressão no ponto 3. A pressão no ponto 4 ela é menor do que no ponto 3. Por quê? O ponto 3, além da pressão da coluna do líquido, ou do fluido, eu tenho a pressão atmosférica. Está aberto aqui em cima. Então, a pressão no ponto 3 ela é maior do que a pressão no ponto 4. Então, a pressão no ponto 4 vai ser o quê? A pressão no 3 menos essa coluna de líquido que está aqui, ó, ou de fluido, né? A pressão no 4, que eu quero saber agora, vai ser a pressão em 3 menos a coluna do líquido. Então, matematicamente, está escrito aqui, ó, P4 é igual a P3 menos gama 2 vezes H2. Por que gama 2? Porque o gama 2, eu estou trabalhando com líquido que está em cinza. O líquido em cinza é o líquido 2. Falo líquido, gente, porque a gente está trabalhando na irrigação, né? na agronomia. Pode ser um fluido qualquer, volto a dizer, mas tudo bem. Quando eu falar líquido, entenda-se fluido, né? Então, como que vai ser a equação aqui? A equação aqui vai ser a seguinte. P4 vai ser P3, pressão em 3, que é maior, né? Menos o gama 2H2. Gama 2H2. Por que gama 2H2? Porque a equação, né, da pressão é o quê? ΔP é igual a gama vezes ΔH. Equação de Stevin, né? Equação de Stevin. Teorema de Stevin. Então, o P4 vai ser o P3 menos o gama 2, que eu estou trabalhando com o líquido 2, vezes o H2, que é essa altura aqui, ó, esse desnível aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Se eu pegar a pressão no 3 e tirar
dessa pressão causada pela coluna de líquido, eu vou achar a pressão no 4. É isso que essa equaçãozinha diz. Ó. Se eu pegar a pressão que está no 3 e tirar dessa coluna de líquido aqui, ó, que está sobre ele, eu vou achar a pressão no ponto 4. Então, a pressão no ponto 4 vai ser matematicamente essa equação aqui. Ó. Né? Eu tenho que saber a pressão no 3, o gama 2, que é o peso específico do fluido 2, vezes o ΔH, que é essa altura aqui. Ó. Essa altura eu preciso conhecer, esse H2 aqui. Então, P4 vai ser igual a P3 menos Rho2 vezes H, aliás, Rho2 vezes G vezes H2. Eu só desmembrei a equação, né? Eu sei que gama 2, peso específico 2, vai ser o Rho2 vezes o G. Certo? Aí, como que vai ser? O P4. Quem vai ser o P4, então? O P4 vai ser... O P4 vai ser o Rho1G vezes H1, né? O P4, né? O P4 vai ser, deixa eu ver o que ele fez aqui. PA, né? Ele isolou, né? Gama 1, Rho1 vezes G vezes H1, menos P2, menos vezes G vezes H2, mais PA. Ele jogou PA para cá. Aí ele fez o seguinte, P4 vai ser Rho1 vezes G vezes H1, tá aqui o H1, mais PA, pressão no ponto A, menos Rho2 vezes G vezes H2. Aí ele chamou o P4 de zero, né? Ele considerou o P4 desprezível. Vai ser igual a Rho1 vezes G vezes H1 menos P2 vezes G vezes H2 mais o PA. O PA, que é a pressão no ponto A. Né? Aí o PA vai ser quem? O PA vai ser Rho2 vezes G vezes H2 menos P1 vezes G vezes H1. Então, resumindo, né? Qual vai ser a pressão aqui nesse ponto A? Que é o X da questão para mim aqui. A pressão no ponto A vai ser o peso específico no ponto 2 vezes o H2. Peso específico, que é o Rho2 vezes G, né? O peso específico 2 vezes o H2 menos o peso específico 1 vezes o H1. Se eu fizer essas duas contas, eu vou chegar no P de A. O P em A, né? O P que está em A. Então, essa é a equação que ele chega no final das contas aqui, ó. A pressão em A vai ser igual a Rho2 vezes G, ou seja, o gama 2, né? O gama 2, ou seja, esse fluido aqui, né? Esse fluido, que é o Rho2 vezes G, vezes o H2. Tá aqui, ó. Rho2 vezes G vezes o H2. Rho2 é o fluido 2. H2 é a altura do fluido 2 em cima do ponto 3 aqui, né? Menos Rho1 vezes G vezes o H1. Né? Então, Rho2 está relacionado com H2. Rho1 está relacionado com H1. Então, para achar a pressão em A, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a massa específica do ponto 2, no ponto 2, a altura do ponto 2, a massa específica do ponto 1 e a altura do ponto 1. O G é conhecido. O G é conhecido. Né? Bom, então, ele chega nessa equaçãozinha aí, tá? Eu vou deixar para vocês aí os outros exercícios para vocês fazerem,
tem o exercício número 1 proposto, deixa eu ver aqui. Esse aqui foi uma determinação, né? Determinou a forma. Agora aqui tem o exercício número 1 resolvido, né? O exercício 1 resolvido, vocês vão acompanhar. Vocês vão acompanhar, né? É muito semelhante, né, ao anterior. Vocês vão acompanhar a resolução do exercício número 1. Solução do exercício número 1, vocês vão acompanhando, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem depois tirar comigo essa dúvida, né? Esclarecer, né? O exercício 2 também está resolvido, né? Vocês vão poder acompanhar a resolução dele. Depois vem os exercícios propostos, que são o exercício 1 proposto e o 2 proposto. E o 3, né? Aí tem os propostos, tá certo? Então, o que vai ficar para vocês de atividade para fazer, né, ao longo da semana, né? Ao longo da semana, vocês vão dar uma lida nesses slides de manômetros, né? E vão resolver os exercícios. Vão acompanhar os exercícios resolvidos que já estão aqui e tentar fazer os exercícios propostos, tá certo? Vão tentar fazer os exercícios propostos. Qualquer dúvida a gente esclarece posteriormente, tá bom? Então, a gente vai, né, encerrando por aqui, a gente vai parando por aqui no dia de hoje, e aí, né, nós vamos deixar à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa. Se não houver, nós vamos encerrando por hoje, né? E essa aula estará disponível para vocês amanhã à tarde, no final da tarde, na página da disciplina, com o link lá do YouTube, né? Eu pediria a vocês que... eu recebi um e-mail da coordenação falando que alguns alunos não estão participando, que vocês pudessem, né, falar com os colegas aí. Eu sempre estou vendo aqui os mesmos alunos, deixa eu ver aqui, não está aparecendo o nome de vocês? Deixa eu ver, deixa eu aparecer aqui. É o Douglas, que está sempre aqui, a Bruna e o Rogério, né? Os três estão sempre aqui presentes, né? Então, se vocês pudessem falar com os colegas que não estão participando, porque eu estou mandando convite para todo mundo, são 7 alunos, eu estou mandando convite para todos, né? Então, que vocês pudessem, se vocês tiverem contato com eles aí, às vezes moram próximos, né? E tem um contato mais fácil com eles, pudesse falar, ó, as aulas de hidráulica, tal, vamos participar lá, etc., né, para as coisas não ficarem muito complicadas depois, não irem acumulando, eu peço que vocês ajudem nesse propósito aí, de poder convidar os colegas, tá ok? Então, assim, eu conto com a colaboração de vocês, né, e a gente, então, encerra por aqui, voltando, se Deus quiser, na semana que vem, com essas aulas de hidráulica aí. Não se esqueçam de entrar na página da disciplina, ver o que tem lá, entrar nessa aula que eu dei hoje, seguir os exercícios propostos, os exercícios resolvidos, e tentar fazer. E acompanhar os que já estão prontos. Bom dia a todos e até a próxima.